Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Como a proposta é recomeço, nós vamos começar do começo. Nós vamos meditar nesse mês de janeiro no livro de Gênesis. Mas antes de ler o texto, eu quero convidar você a olhar aqui para a tela, para uma imagem. O que vocês acharam dessa imagem aí? Hã? Essa é a minha área de trabalho do final de 2024. Você que criticou, daqui a pouco... Mas eu terminei o ano com essa tela do meu notebook. E quando a gente percebe que há desajustes, quando há algum caos instaurado na nossa vida, em qualquer área que seja, ou nós nos acomodamos e deixamos da forma que está, ou nós temos a oportunidade de começar tudo de novo. E a proposta dessa série de mensagens de janeiro é se tudo começasse agora? E se tudo começasse agora na sua vida? Em áreas que talvez você não encontra mais solução ou esperança. Como alguém que está vivendo uma tragédia no seu casamento e não vê mais solução. Como alguém que chega no limite da sua vida profissional, ou ela se reinventa, ou ela estagna e não vê mais solução. A gente percebe que em cenários de guerra, também é a oportunidade de recomeçar. Quando tudo está desajustado, quando tudo está em caos, nós temos uma oportunidade. E hoje eu quero começar falando sobre oportunidade. Qual é a oportunidade que Deus está te dando começando 2025? Qual armário da sua casa você já organizou novamente? Coisas que você precisava jogar fora, você já separou. Ou precisava doar e você já fez. Ou coisas que você ainda não teve coragem, não teve força, não teve estrutura emocional. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, dos versos 1 a 5. No princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o verso 3. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Deus fala ao nosso coração, nós precisamos da Tua palavra. Nós precisamos que a Tua voz coloque em ordem a nossa vida, a nossa família, e que o Senhor fale conosco. Começando esse ano, nós queremos olhar a oportunidade que o Senhor nos dá. A oportunidade de ver recomeços, ver consertos, ver, ó Deus, a disposição de fazermos a nossa parte e crer que o Senhor está no controle de tudo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Talvez você já ouviu a história do rei Ezequias. Um rei que governou num período muito importante de Israel. Mas era um período difícil. Ele encara um período que era necessário uma limpeza religiosa e moral. E quando nós lemos os livros de crônicas, reis, conta a história de Ezequias. Mas Isaías diz
que Ezequias ouve uma notícia não muito boa. Como se a palavra de Deus colocasse ele em xeque. Dizendo para ele: põe em ordem a sua vida ou a sua casa, senão morrerás. Parece uma decretação final, fatal. Mas Ezequias ouve essa palavra como uma oportunidade. E ele entende que era necessário colocar o templo em ordem. Havia uma depravação total. Havia uma corrupção moral. Não era apenas ele colocar em ordem a casa dele como família, o seu casamento. Ele era responsável pela vida espiritual do seu povo. E ele assume esse compromisso diante de um grande desafio. E a palavra vai dizer que Deus acrescenta a ele 15 anos para que ele pudesse recomeçar e obedecer. O que você precisa colocar em ordem hoje? O que você precisa mudar na sua vida? Qual é a oportunidade que Deus está te dando, me dando? Perceba que as áreas que só você hoje pode encarar na tua história, Deus está dando uma oportunidade para você. Calvino vai dizer que a criação não é obra de necessidade, mas da livre vontade de Deus. O texto que nós lemos de Gênesis diz: no princípio. No princípio é um período antigo, distinto, desconhecido. Mas talvez para você, o princípio é a oportunidade que Deus te dá na história, nas mudanças de calendário. É normalmente a época onde nós fazemos planos, nós encaramos o ano com seriedade e criamos metas profissionais, espirituais, familiares. Mas nem sempre nós encaramos essa oportunidade de Deus diante do cenário difícil da nossa vida. Às vezes nós queremos recomeçar pulando etapas, desconsiderando o que está diante dos nossos olhos, não encarando a vida como ela está hoje. E você sabe como está o teu casamento hoje. Você sabe como está a tua vida profissional. E Deus te dá a oportunidade de começar ou recomeçar, de rever, de lutar, de investir, de sonhar. A palavra Deus aqui, no texto, é a palavra Elohim, o nome supremo que significa aquele que é forte e poderoso para fazer, para agir, para trabalhar. Não é à toa que o cenário da criação é um cenário de trabalho. Talvez você comece o ano querendo ganhar na loteria, querendo que a sorte mude a tua história num piscar de olhos. Mas quando nós voltamos para a criação, é um cenário de trabalho. 6 dias trabalhando. Não pule etapas. Nós estamos começando o ano, não espere resultados mágicos, imediatos. Deus era forte e poderoso para trabalhar. Ele vai fazer você forte para trabalhar em áreas da sua vida, amém? Ele vai te dar força, Ele vai dar coragem. A palavra criou é não formado a partir de coisas já existentes. Deus não usou nada do que não existia para criar o mundo. A palavra vazio, ou a palavra que nós vemos aqui no texto, caos, é a palavra tohu vavohu. Sem forma, não tem nada. Deus não criou algo de explosões. Ele não usou nada do caos. Ele olhou para aquilo que não tinha ordem e colocou
tudo em ordem. Deus me convida, Deus te convida a colocar em ordem aquilo que está sem forma, aquilo que está em desordem, aquilo que está em caos. Por isso eu gosto daquele livro, Arrume a Sua Cama. Simples assim. Um militar contando a sua experiência, que se nós não começarmos o dia cumprindo uma primeira tarefa simples, como arrumar a cama, nem sempre eu vou ter disposição para fazer outras tarefas. Então, pelo menos, eu vou arrumar minha cama. Daí você pensa assim, você é adolescente, mas eu vou dormir aqui, não precisa arrumar. Vou dormir nesse caos, nessa bagunça, nesse horror. Aprenda a colocar ordem naquilo que está em desordem. Talvez você já assistiu, ou já presenciou, ou talvez, pode ser o seu caso, que você acumula coisas na sua casa. Você já entrou numa casa onde tem uma aglomeração de coisas em desordem, não dá para passar, não dá para mexer, não dá para se locomover com tranquilidade, porque aquela pessoa, ela acumula, ela não consegue organizar aquilo que ela faz todos os dias. Deus hoje te convida, me convida, a olhar para a desordem. A terra estava desordenada e Deus olhou para a confusão e para o vazio, que era sombrio, caótico. Mas sabe o que acontecia ali, naquele local sombrio e caótico? O Espírito de Deus pairava. Permita que o Espírito de Deus esteja presente na sua casa, no ambiente do seu trabalho. Mas eu quero dizer para você, aonde Deus está, aonde o Espírito de Deus está, meu irmão, existe ordem. Existe ordem. Ele vai colocar em ordem aquilo que você até aqui não tem permitido. Até porque o texto vai dizer que a palavra de Deus, a palavra ordena todas as coisas. A palavra cria. Basta uma palavra de Deus para as coisas aparecerem. Mas eu pergunto para você, como as tuas palavras têm gerado ordem na tua vida? Ou às vezes as tuas palavras têm gerado um cenário caótico na tua casa. Jonathan Edwards, ele vai dizer que a criação foi um ato de Deus em trazer ordem e beleza a partir do caos. Deus pega aquilo que está destruído, Deus pega aquilo que não serve para nada, Deus pega aquilo que não presta, Deus pega um vaso quebrado, moído, sem utilidade, e Ele faz tudo novo. Deus traz beleza aonde não há. Deus é como aquele pintor que começa a colocar algumas cores na tela, mas que ele sabe o resultado final, e ele cria algo belo, da onde não existia nada. Creia que Deus quer fazer na sua vida uma obra de arte, ou da sua vida, de você. Por mais que você nem tenha mais força, nem tenha mais coragem, se sinta destruído em algumas áreas da sua vida, Deus vai trazer cor de novo, Deus vai trazer brilho de novo. Para isso, a palavra aqui também, até o verso 5, e disse Deus. Observe que a palavra de Deus é a única atitude para as coisas se criarem. Todas as coisas foram por intermédio dele. Sem nada que existia, ele começa tudo do zero. Quando a gente olha para João, capítulo 1, verso 1 a 3, diz: no princípio, aquele que era a palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Logos, a palavra.
Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. E a Bíblia termina aqui, no texto que nós lemos de Gênesis, dizendo: separou Deus luz e trevas. Você tem percebido o que é necessário separar na tua vida? Se você perceber, o texto fala: Deus viu que a luz era boa. Qual tem sido o discernimento a respeito das suas escolhas? Daquilo que você tem colocado como prioridade na sua vida? Você tem conseguido perceber o que é mal? Aquilo que é bom? Aquilo que vale a pena? Aquilo que não vale? Aquilo que eu devo investir e aquilo que eu não devo? Nem sempre nós temos essa percepção. E eu não estou falando de viver a vida de uma forma onde nós separamos o sagrado do profano, como se só aqui as coisas fossem de Deus. Lá fora, no meu trabalho, na minha vida, lá é tudo profano, lá é tudo do mundo, lá é tudo caído. Não, é encarar a vida como se tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu tenho é de Deus. Mas eu sei separar da minha vida, eu sei escolher com quem eu vou andar. Eu sei perceber o que é escuridão e eu não vou lá, e eu não vou pisar, eu não vou testar, eu não vou procurar. Deus quer te dar a liberdade, irmão. Você tem liberdade, mas não use da sua liberdade para dar ocasião à sua carne, ao seu desejo, à sua vontade. Mas permita que Deus, através da oportunidade que Ele te dá, você tenha discernimento. Discernimento de perceber espiritualmente o que é de fato que você deve buscar nesse ano. E o que você precisa deixar. O que você precisa abandonar. É claro que a ideia aqui, de dia e noite, luz e trevas, tem a ideia de alternância. Deus não está dizendo que a escuridão, nesse contexto aqui, é só coisa ruim. Deus está separando e fazendo o dia e a noite. Mas Ele fala que a luz era boa. Esse ano você vai assumir compromissos com as trevas ou com a luz? Com a vida, com a morte? Com a bênção ou com a maldição? Quais são as suas escolhas? Quais são as suas decisões? Qual oportunidade Deus nos dá nesse ano que começa? Quero deixar algumas coisas práticas para a tua vida, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, encare o novo ano como uma nova oportunidade de recomeçar tudo do zero. Vamos dizer juntos isso? Encare o novo ano como uma nova oportunidade de recomeçar tudo do zero. Meu irmão, o calendário mudou. Aproveite como uma oportunidade. Deus está te dando a oportunidade de recomeçar do zero. A terra era sem forma, era vazia, era caótica. Não espere pegar um ano começando tudo bem, tudo certinho, tudo organizado, com as finanças da forma que você espera, com o trabalho, com o sucesso que você desejava, mas encare o caos que está diante de você como uma oportunidade de começar do zero. Diga: Senhor, eu vou fazer do zero aquilo que o Senhor espera de mim. Eu vou recomeçar. E sabe o que a Bíblia diz, o que significa recomeço, meu irmão? Tem coisas que você precisa, com pessoas, recomeçar.
perdoe. Perdoe. Eu sempre digo, em qualquer aconselhamento, o perdão, ele zera. Ele tira de nós a história ruim que nós construímos pelos nossos próprios erros e desobediência. E nos tira as amarras. É no seu trabalho, reconheça os seus erros. Reconheça que não é culpa só do outro. Reconheça que não é por causa do governo. Reconheça que não é por causa de alguém que te atrapalhou, do seu concorrente. Assuma a oportunidade de recomeçar, fazendo o seu melhor. O caos é o lugar da oportunidade. O caos é o lugar do trabalho. O caos é o lugar do investimento. Por isso, no princípio, Deus está te dando hoje a chance de recomeçar. Deus está te dando agora. Aproveite. Faça isso. O que Ele está pedindo de você? O que Ele espera de você? Em segundo lugar, permita que a palavra de Deus crie ordem naquilo que está em caos na sua vida. Vamos dizer juntos isso? Permita que a palavra de Deus haja luz. O que Deus precisa declarar hoje sobre a tua vida? Qual palavra que Ele precisa sobre a tua casa para colocar em ordem? Para criar aquilo que não existe. Falta paz? Ele é o Shalom, Ele é o Deus da paz. O que Deus pode fazer hoje através da sua palavra? Meu irmão, talvez você tenha buscado direção em tantos lugares, seguindo tantas pessoas, fazendo tantos cursos, e você tem se esquecido do princípio que é a palavra que coloca em ordem, que é a palavra que cria aquilo que não existe, e Ele faz tudo novo na nossa vida. Não é Ezequiel que olha para aquele cenário, um cenário caótico, aonde tem ossos secos. E o que ele diz? Profetiza. Profetiza sobre os ossos. Profetiza. Traz vida de novo. Traz de novo esperança. Deus hoje, através da palavra, quer trazer ordem naquilo que está colocado em caos na sua vida. Peça, mas não só peça, fale, declare. Não é à toa que aqueles ossos começam a se mexer, começam a se unir, começam a ter tendões, vasos sanguíneos, tecidos e se levantar como um grande exército. Deus quer levantar áreas da sua vida que estão secas, caídas, em frangalhos, e Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Mas Ele vai usar a tua boca. Porque enquanto você estiver declarando destruição sobre o seu filho, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, como você vai esperar algo diferente? Então talvez é a hora de você pedir: Deus, muda a minha boca. Muda o meu jeito de falar da minha vida, da minha casa, do meu trabalho. Muda, Senhor. Tiago vai dizer que a boca pode sair através da língua, um pequeno órgão de instruição, mas pode também trazer vida. Mas como um único canal pode fluir duas coisas diferentes? Por isso eu digo, qual tem sido a sua escolha? Quando Deus diz, haja luz, quando Deus está colocando beleza, como diz Jonathan Edwards, naquilo
que está em desordem. Ele está olhando para o caos e trazendo nuances de beleza novamente. Eu creio que Deus hoje quer trazer beleza de novo para a tua família. Deus quer trazer beleza de novo, aonde você tem encontrado destruição e caos. Por último, assuma o compromisso de discernir e mudar aquilo que só depende de você. Vamos dizer isso? Assuma o compromisso de discernir e mudar aquilo que só depende de você. Porque talvez você ficaria esperando, não, Deus, põe em ordem tudo aí, vai fazendo, vai trabalhando, vai agindo, vai se movendo. Mas o que você pode fazer hoje? O que Deus está passando o bastão para você fazer? É o discernir luz e trevas. Deus te dá o conhecimento do bem e do mal. Desde Gênesis nós temos isso. Mas sabe o que eu mais vejo beleza em Gênesis? É Deus me convidando, te convidando, para trabalhar junto com Ele na criação. Quando Ele apresenta aquele jardim perfeito, que Ele coloca em ordem, da onde não tinha ordem. Ele olha para Adão e diz, você agora vai colocar nome dos animais, você vai trabalhar, você vai cuidar, você vai zelar, você vai trabalhar aqui junto comigo. Sabe o que significa ser imagem e semelhança de Deus? Não é achar que eu sou do tamanho de Deus, que eu sou como Deus, mas como Deus trabalhou, como Deus colocou as coisas que estavam em desordem e ordem. Ele me convida a ser imagem e semelhança dele e participar daquilo que ele começou. E se Deus convida eu e você para participarmos do que ele começou, você precisa assumir a sua parte. Você precisa assumir o seu compromisso. Você precisa discernir. Porque quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos o Evangelho, nós somos indesculpáveis. Para com esse negócio que foi o diabo, meu irmão. O diabo tem mais culpa do que ele deveria muitas vezes. Porque é você que não está assumindo o teu papel. É você que não está fazendo a sua parte. Na verdade, às vezes o diabo não precisa nem fazer nada. Ele fala, eu não fiz nada, o fulano caiu. Porque nós não discernimos. Ficamos perdidos, sem perceber o que é luz e trevas, o que é bênção, o que é maldição na nossa vida. E escolhemos mal. E a Bíblia diz que a gente pede mal porque não sabe pedir, meu irmão. Não sabemos. O que você vai pedir esse ano? Mas o que você vai mudar? O que você está disposto a mudar nesse ano? Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa. Porque você vai morrer. A gente só entende isso quando a gente de fato está à beira da morte. Que é aquele dia, infartado, na ambulância, que você fala assim, e agora Deus? E meus 2 filhos? E a minha mulher? Não, tá bom, o senhor dá um homem feio para ela casar depois, eu vou para o céu. Mas e os 2 moleques? Difícil. E a hora que você fala, Deus, se eu ficar aqui, eu vou continuar te servindo. E Deus vem e diz, tá aí filho, ó a chance. Quantas oportunidades Deus já te deu e você não assume.
E você não aproveita, é oportunidade, meu irmão. É oportunidade que Deus está te dando. Coloque em ordem. Resolve, perdoe, ame. Para de carregar coisas desnecessárias por mais um ano. Você está doente, está fazendo outras pessoas doentes, porque você não quer mudar. E o errado é o mundo, o errado é a igreja, daqui a pouco o errado é a Bíblia. O Logos se encarnou. Jesus Cristo se fez palavra entre nós. E Ele veio para restaurar toda a relação corrompida que existia. E através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição, Cristo, Ele redimiu toda a humanidade. Ele colocou em ordem todas as coisas. Aquilo que na criação era a voz do Elohim, colocando tudo em ordem, agora veio entre nós. Ele veio como o verbo de Deus. Ele veio como o próprio Deus, para dizer para mim e para você que é possível restaurar todas as coisas a partir da minha vida e da sua vida. Deus quer que o ambiente do seu trabalho seja melhor, não porque vai ter condições favoráveis, mas porque você está lá, porque eu estou lá. Deus quer que o seu condomínio, o seu bairro, que aonde você trabalha, onde você atua, você seja um agente de restauração. Por isso que Hebreus afirma, no capítulo 1, verso 3, que o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus é Jesus. É Jesus. Sabe como é que ficou? Você está curioso, né? Como é que está a minha tela do notebook? Olha lá. Começou melhor. Não lê lá que está a disciplina para o fulano de tal, não. E eu queria que a gente ouvisse essa canção. Porque se toda a criação te adora, se tudo se prostra, se tudo se rende diante da tua voz, eu também. Eu tenho um compromisso diante da criação. Eu tenho uma responsabilidade. E a oportunidade que Deus nos dá é hoje. Hoje é o princípio para você. Deus vai dar forças para você. Deus vai dar coragem para você. Faça a sua parte. Você quer profetizar coisas sobre o seu ano? Coloque a palavra de Deus como prioridade na tua vida. Diga a Deus o que o Senhor tem para mim. Comece a falar coisas que trazem ordem na sua vida, na sua casa. Talvez você ainda não é, mas pela fé diga eu sou. Eu sou uma bênção. Talvez você não é organizado, você comece a dizer eu sou organizado. Eu sou uma bênção. Coloque a tua fé em ação. Porque do caos, Deus colocou tudo em ordem. E hoje Ele quer colocar, começando esse ano, a minha vida e a sua vida. Amém?